os que estão do lado de fora, na maioria das vezes, estão do lado de fora da instituição, mas estão dentro daquele que é o abraço de Deus para a humanidade. E eu estou interessada no abraço de Deus para com a humanidade, e não no redil da religião, aonde as pessoas entram para um confinamento. Isso é exatamente o que Jesus ensinou. É que as pessoas não conhecem o Evangelho, elas conhecem as doutrinas da religião, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Ninguém segue Jesus, eu tenho eles essa usam frase. para seu benefício próprio, né? Eles usam para os seus interesses, moldam aquilo que eles querem. Claro, é medo, pânico, para produzir controle. Eu vi um vídeo de uma pessoa que foi para uma igreja dessas evangélicas que promove o medo. Ele ia ticando quantas palavras ele falava de Jesus e quantas ele falava Satanás. O diabo tem preeminência total. 10 vezes mais falava Satanás do que Jesus. O diabo é o cara. E quem matou Jesus? Na sua opinião, aqui tem... Eu. Quem matou Jesus? Eu matei. Todo mundo pergunta, né? Eu foi matei. A religião ou foi Não, os romanos? fui eu quem... Jesus morreu pelo pecado humano. Se eu não tivesse ninguém... Eu matei Jesus. Meu egoísmo, meu egocentrismo, a minha capacidade centrífuga, de onde eu estou, eu me tornar um buraco negro em relação a tudo mais. Eu melhorei disso e dia a dia melhoro disso por causa do amor de Cristo em mim. Mas eu largado sozinho... E eu sei como é que é viver por minha própria conta, eu sei o diabo que eu me torno. Tem essa consciência. Absoluta. E se não tiver, tá perdido. Viu? Eu falo sempre que eu sou bondosa por egoísmo. Porque você é bondoso por egoísmo para não voltar para você. Cara, o mal. Mas é impressionante. Eu fico muito instigado te ouvindo falar, mestre, por várias questões, evidentemente, mas óbvio, porque tem um conflito interno dentro da minha moral cristã, né, judaico-cristã, que eu fui submetido, mas assim, eu sou um otimista por excelência. Eu acho que isso me conduziu para o campo da educação e isso me faz acreditar, por mais que a gente tenha um cenário tão nefasto, tão complexo como a gente vive, um cenário onde fica evidente essa aproximação por interesses claros religiosos e políticos, quando você tem um futuro cardeal que pode ser alçado a papa e tem um apoio de uma figura repulsiva como Trump, né? Então a gente vivencia isso, eu não estou aqui negando, mas ao mesmo tempo produz figuras que dentro desse sincretismo trilharam um caminho de fresta, trilharam um caminho de resistência ou resistência. Mas não tem nada a ver com religião. Assim, eu sou um otimista, por isso eu sou um cristão que tem fé em Jesus. Porque ele ressuscitou dos mortos. Essa história não acaba na cruz, com o sangue pingando e ele esqualidamente morto e vencido. Ai de mim, Deus meu, Deus meu. Não, tem uma manhã da ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. E eu vivo com base nessa esperança, que não tem... Até a palavra otimismo se transforma numa palavra parca, pífia, comparada com o significado da ressurreição. Então eu sou pura alegria, mais do que otimismo. Eu não tenho esperança, eu tenho certeza de que há uma vitória, mas ela não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nenhuma das produções dessas potestades humanas. Elas trabalham o tempo todo contra o pobre, contra o fraco, contra o que tem menos, contra o que não pode, contra os lúcidos, contra a consciência, trabalham o tempo todo. É o reino da mediocridade, é o reino da hipersimplificação perversa. É isso que a história humana inteira mostra e não está melhorando. Nem um pouco melhorando. Nós estamos na iminência de sermos substituídos por máquinas mais inteligentes do que nós. Agora, isso liquida a minha fé, me faz ter vontade de morrer, me faz ter vontade de pular da casa onde eu estou
lá em Copacabana, da minha família, onde a gente fica quando está aqui, não. É uma cobertura, eu podia sair voando. Mas ao contrário, eu desço de escada pelo elevador, eu quero andar no chão, ajudar as pessoas a levantar o caído. E passei a minha vida toda assim, vou passar o resto da minha existência assim. Meus filhos são seres de esperança, que creem nisso. Agora, a esperança está num outro patamar, sim, numa outra perspectiva. Porque se eu olhar apenas, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, pois se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas ao horizonte de eventos desta vida, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. É porque eu sou um ser da vida eterna, eu sou um ser da ressurreição, eu sou um ser do Deus que intervém na angústia e no desespero humano. E aí tudo que você aludiu como esperança tinha a ver com quem passou pela fresta, que foi a palavra que você usou. Para mim, o cristão mais significativo do século XX não tinha absolutamente nada a ver com o cristianismo. Quando perguntaram a ele, e tu não crês em Cristo? Ele disse, no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Mahatma Gandhi. E não precisa andar com uma Bíblia na mão. Se você é de Deus, você manifesta isso pelo fruto de amor, bondade, alegria, humor, graça, acolhimento, solidariedade, generosidade, compartilhamento. Quando Cristo está presente, o pão se multiplica. Você anda sobre as águas. Você toca no peito dos leprosos sem medo de ser contaminado. Todo pânico de contágio desaparece imediatamente. Pode atender, pai. Não, eu não quero atender. Se precisar, mestre, fica à vontade. De jeito nenhum. Tchau. Porque É basicamente o que o Cristo disse, que todos sigam isso que ele está falando. Mas ninguém. Eu tenho uma frase que eu falo assim: ninguém segue Jesus, gente. Ninguém segue Jesus. Por isso ele disse que a porta é estreita e o caminho é estreito. E são poucos os que andam e seguem com ele. A maioria Seria a minoria? é a grande minoria, mas essa minoria é qualitativamente comprometida com um bem eterno. E por isso ele Bem disse, eterno, vós sois o sal da terra. E ele disse, não botem sal demais, porque sal demais junto estraga tudo. Vira monturo que nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. O cristianismo é sal do sal, é sal no saleiro, é montanha de sal glorificando o sal, aleluia. Nós somos o sal. Agora, pega sal e coloca o sal no sal, ele não vai prestar para nada, vai te dar uma pressão alta desgraçada, uma sede miserável, um monte de coisa. O sal é bom quando ele desaparece. E é isso que o cristianismo não tem coragem de fazer e nunca teve, é sumir na sociedade humana. Eles querem erguer torres de Babel, templos de Salomão, demonstrar o seu poder, torres fálicas. É tudo assim. Agora, para isso aqui ficar gostoso, tem sal aqui, não tem? Tem, deve ter. Mas você não acha. Ruim. Você não acha. Não. Porque a verdadeira igreja se dissolve na sociedade humana. Ela se torna feita de entes dissolvente nessa graça. É isso aí que vai preservando. Aliás, isso aí nos trouxe até aqui. São os pequenos franciscos, são os seres anônimos também. Francisco ganhou um nome, mas antes dele ter um nome, ele foi um cristão na Argentina. Teve uma ocasião que eu fui levado lá pelos reformados protestantes e pelos católicos para pregar para um evento de teólogos e autoridades religiosas argentinas, no Rosário, se eu não estou esquecido agora, faz muitos anos.
E eu preguei sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que é uma cacetada de Jesus no ente chamado igreja que não tem comparação. E diz que ele está fora delas, né? Eu estou fora, eu não entro aí, desse lugar eu não caibo. Pois bem, toda noite eu pregava, quando eu acabava de pregar, vinha muita gente falar naquela fila e tinha um senhor que vinha alegre, alegre, e ele humilde entrava na fila. Aí depois é que eu fiquei sabendo que ele era o arcebispo de Buenos Aires. E ele ia, me abraçava, me beijava, e dizia: que lindo, irmão, lindo, isto é evangelho, isto eu creio, esse é o meu Cristo que eu creio. E eu fiquei olhando para ele, os anos passaram, até o dia em que, na sacada do Vaticano, eu vi aquele irmão aparecer. Era o Papa. Era o Papa. Então, essas pessoas é que são os anônimos que fazem diferença nesse mundo. É o sal dissolvido, que não tem nome, não tem cara, não tem gritaria, não aparecem para ninguém, mas são vivos diante de Deus. E são os que fazem diferença nas comunidades pobres, na vida, nas famílias. Eles vão sendo infinitamente mais virulentos na graça de expressão de amor, de compaixão, de misericórdia e de humanidade, do que dá para anunciar em outdoors, em propaganda. E se anunciar, acaba. Só é verdadeiro porque é assim como o sal. Sim. É diluído no contexto dos ambientes. E eu ia perguntar para o senhor a respeito exatamente disso. Assim, o que o senhor acha dessa religiosidade da prosperidade que estão pregando hoje? Demoníaca. Nessa hora o diabo vale a pena ser citado. Deus também gosta. Está parecendo mais uma sessão de coaching, né? Os coaches já aprenderam isso com eles. É uma troca. O coach veio depois. Primeiro veio a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade também não veio dos Estados Unidos. Ela nunca não existiu, ela sempre existiu. A leitura bíblica toda, você vê que uma das grandes tentações o tempo todo da humanidade é essa. De prosperidade sem trabalho, de prosperidade mágica, é a promessa de quase todas as religiões. Foram as tentações de Jesus, mas antes das tentações de Jesus sempre foi a tentação humana, em todos os níveis. Mas veja, com Jesus, quais são as 3 primeiras tentações que apresentam a ele? Transforma a pedra em pães. Não é planta trigo, depois processa, amassa, trabalha, faz, põe no forno e come. Não, é mágica, é magia. Magia em nome de Deus. Se tu és o Filho de Deus, então faz isso acontecer. Se Deus está contigo, tem que haver uma magia que te poupe do suor, do trabalho, do esforço, de um dia depois do outro. A outra tentação é pula do pináculo do templo e você encurta o caminho. Para que esse negócio de mudar para Galiléia, curar doente, se esfalfar todinho, ser esfolado de tanto ajudar pessoas, isso e aquilo. Por que tu não faz um showcase e pulas aqui do pináculo do templo? Todo mundo vai ver, ninguém vai duvidar, você já cai na boa. Em cima o rei da cocada preta. A terceira tentação ali levou-o a um alto monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. A gente inicia uma teocracia aqui na mesma hora, se você quiser, e você domina tudo, sem ser por amor, consciência, lucidez, entrega, educação, na justiça, na verdade, no acolhimento, no esforço da tolerância. Não, vamos cortar caminho. E tudo eu te dou de graça porque isso me foi dado, eu transfiro para quem eu quiser. É a tentação desse pessoal todo. Então, essa cantalhada toda, com também todos os discípulos desses coaches,
aderem de caso não pensado, mas totalmente definido, é a oferta que o Satanás de Mateus 4 dos Evangelhos ofereceu, das coisas que ofereceu a Jesus, e Jesus não quis. Então está todo mundo comendo pedra que virou pão, todo mundo querendo encurtar. Você vê um garotinho idiota que diz: eu sou o profeta do Senhor que chegou aqui para trazer esta mensagem. E todo mundo alterado, estereotipado. É uma performance maligna, horrorosa. Todos doentes mentalmente. Vocês guardem, escrevam esse dia, essa hora. Daqui a 10 anos procurem esses garotos que estão aí agora sendo usados como profetas mirins. Vai estar todo mundo estourado, porque também não começou agora. Eu acompanho isso há anos, já vi dezenas irem e virem e depois se tornarem gente doente, até internadas em clínicas psiquiátricas. Vão adoecendo todo mundo. É um show, é circense, são coliseus religiosos de impressões. Agora até os, não são gladiadores, mas são os legendários de Jesus. Vai você falar mal do Elon Musk. Aí, o Elon Musk é para mim. Que é próspero, né? Não, mas o Elon Musk é um idiota. Eu não posso perder a Um dos oportunidade. maiores panacas universais.